Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 7, versículo 51. Diga comigo, povo rebelde. Diga comigo, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Sabe de quem está falando isso aqui? Está falando de pessoas que se consideravam de Deus. Essa advertência, chamando de povo rebelde, está sendo direcionada a um povo que se consideravam santos, de Deus, mas viviam completamente fora da direção do Espírito Santo. E se a única maneira, às vezes eu me preocupo muito com isso e corro o risco de muitas vezes até ser mal entendido, mal interpretado numa mensagem que eu trago, porque muitas pessoas, nós temos uma herança espiritual maldita, desgraçada. Ô bispo, que palavrão, não, desgraçada é fora da graça, mas é maldita e desgraçada. Porque você aprendeu, nós aprendemos com a religião, que a gente tem que vir para participar de um culto. E vir para participar do culto vai fazer, muitas pessoas vão fazer como faziam quando eram católicos ou espíritas ou qualquer outra religião. Vai vir participar de uma cerimônia, vai vir participar de uma missa, vai vir participar de uma sessão e sai. Totalmente equivocado. E aí, tudo que nós aprendemos vai servir para o quê? Para nada. Porque nós aprendemos, a palavra nos dá condições de, como eu sempre digo, o que nós precisamos fazer na vida? Minimizar os nossos erros. O que vivemos fazendo? Só tapando buraco, consertando os erros, escolhas erradas, decisões erradas, que trouxe tantas consequências, tantas dores. E a palavra nos dá condições de minimizar os erros, acertar mais do que errar. Só que ela vem, ela choca conosco, ela vem e ela confronta com a nossa maneira de pensar, ela confronta com os nossos hábitos ruins, que aprendemos, seja com a religião, que aprendemos na criação. Então, se nós não estivermos, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem falado comigo? Porque o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Eu sempre digo, e acho que é uma das coisas mais importantes que a gente aprende, é que o Espírito Santo, ele está sempre se comunicando conosco. Sempre. Ele está sempre falando com você. Ele fala do altar, você pode ignorar. Ele fala através de uma outra pessoa, vem, você pode ignorar. Quando não tem ninguém para falar, ele fala com você, a sua consciência, ele fala aos teus ouvidos. E quando ele se comunica conosco, e ainda que não tivesse ninguém para falar, ele fala com você, a sua consciência.
Ele fala: nós sabemos quando nós estamos errando, nós sabemos quando nós estamos negligenciando, nós sabemos quando nós estamos sendo seduzidos a algo errado, porque o Espírito Santo ele se comunica conosco, pode ver que vira aquela guerra: faço ou não faço, tomo essa atitude ou não tomo, e agora, e acaba sendo vencido. Então, se nós não nos envolvermos realmente, profundamente com as coisas de Deus, com a palavra, eu não buscar, eu quero entender o que Deus está falando comigo. Eu posso ser cristão, eu posso ser nascido em berço evangélico, ou berço cristão, se preferir essa colocação. Eu posso conhecer a palavra, e eu vou continuar seguindo a minha própria direção, ignorando a voz do Espírito, vou continuar fazendo o que Deus reprova, vou continuar ouvindo falar de um Deus que faz grandes coisas, mas eu não vivo nenhuma delas. Eu não consigo viver essas grandes coisas. Por quê? Porque eu nunca dou condições a Deus de cumprir na minha vida, de realizar na minha vida essas grandes coisas que Ele tem me prometido. Eu tenho um direcionamento da palavra, e eu quero que você se foque numa coisa que eu vou dizer aqui. Às vezes as pessoas, quando nós somos chamados para algo espiritual, você já prestou atenção? Olha para mim, olha o que eu vou falar. Às vezes as pessoas dizem assim: eu conheço muitas pessoas cristãs ou cristãos, muitos evangélicos, que a vida está de mal a pior. Verdade, é verdade. Porque ser cristão, ser evangélico, não quer dizer, nós vemos na Bíblia, inclusive o texto que fala a respeito do mendigo Lázaro. O mendigo Lázaro, ele era cristão, ele tinha uma fé, até porque quando ele morreu, ele foi salvo, não foi? Sim ou não foi? Ele foi salvo. Só que se eu perguntasse se alguém quer a fé do mendigo Lázaro, que vivia à porta do rico, todos os dias, desejando comer do que caía da mesa do rico, se eu perguntasse: alguém quer essa fé? Alguém quer viver esse tipo de vida? A maioria dizia: jamais. Não é verdade? Eu não quero isso, eu não quero viver a vida à porta de ninguém, mendigando, desesperado, padecendo necessidade. Mas eu preciso estar atento, porque a fé, todos nós recebemos uma medida de fé, e essa medida de fé, ela é desenvolvida. E nós vivemos a fé, podemos viver uma fé muito ativa, uma fé que me leva a orar, jejuar, renunciar, sacrificar, em prol das promessas que Deus tem me feito, para estar numa vida de ascensão contínua, de conquista contínua. Ou eu posso ser aquele tipo de pessoa que sacrifica e sacrifica bastante, está sempre lutando, está sempre sacrificando, mais para tentar restaurar, restituir aquilo que está destruído. Porque pode acontecer com muitas pessoas, e nós vemos isso acontecer, que quando a pessoa ela está abençoada, traz uma falsa sensação de dever cumprido, que ela não precisa fazer mais nada. Entende o que eu quero dizer ou não? Aquela sensação que está bem, aquela sensação que
ela está bem, então ela não precisa jejuar, ela não precisa orar, ela não precisa fazer, ela não precisa, não requer dela aquela atenção, porque está tudo bem, ela está abençoada, é a sensação de abençoado, está abençoado. Só que quando nós estamos abençoados, nós temos que intensificar ainda mais, nós temos que ir além, nós temos que continuar avançando, nós temos que continuar crescendo, porque se eu não sacrificar a minha carne, se eu não sacrificar espiritualmente para conquistar, eu vou sacrificar para corrigir, para restaurar, para restituir. E esses dois tipos de pessoas existem na igreja. Pessoas que estão sempre sacrificando para ir além, pessoas que estão sempre sacrificando para restaurar, para restituir, para se levantar, para sair. É o que nós vamos ver aqui agora. Vamos lá. Diga comigo, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Na verdade, aqui o judeu tinha essa prática, a circuncisão, que era mais ou menos uma marca, né? Era um símbolo de aliança, uma marca que era feita em todos os judeus machos, e basicamente era como uma cirurgia de fimose, né? Cortar aquele excesso de pele e tirar fora. E esse era um símbolo da aliança, era uma marca que era colocada em cada judeu, que caracterizava ali a obediência, a submissão, a aliança daquele judeu com o Senhor. No tempo, isso no período da lei. No período da graça, na verdade, a circuncisão, ela é feita no coração, como está aqui, ó. Não judeu é quem, aliás, volta por favor, só para ler da maneira correta. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, é mais ou menos assim, vou alterar esse judeu, vou falar assim, não é de Deus, não é cristão, quem é apenas exteriormente. Ok? Fica claro para você entender. O significado é isso, não é cristão, não é de Deus, apenas aquele que é exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Porque o que adianta a pessoa ele ser fisicamente e internamente não? Porque o que não falta são pessoas que se vestem como cristão, falam como cristão, mas internamente não tem nada de cristão. Ok? Amém? Ele tem um rótulo, ele tem uma casca, ele se veste como cristão, ele fala como cristão, ele tem um cabelo longo como cristão, ele não rapa a perna como cristão, né? Não faz as axilas como cristão. Desculpa. Só para você entender. Tem gente que ele está mais preocupado com a sua aparência, ele vive julgando os outros pela imagem, ele vive julgando os outros pela vestimenta, ele vive, porque para ele ser cristão é isso, né? Ele tem que ter todo um perfil exterior, físico, porém, lá dentro, nada. Vamos lá. Não. Judeu é quem o é, diga comigo, interiormente. Cristão é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada aonde? No coração. Cristão é aquele que é interiormente. Que aí é onde muitas pessoas elas ficam equivocadas, né? Porque quando o Senhor olha para dentro de uma pessoa e vê que ele é cristão, realmente, ele é circuncidado, não fica nada que não precisa ficar dentro dele, ele não permite que, se entrar, ele corta, porque circuncisão quer dizer cortar fora, não permanece nada que não pode permanecer dentro dele, e isso é a grande guerra.
Essa é a grande batalha. Essa é a grande batalha. Eu vou dar exemplos práticos já já, tá? Eu vou dar exemplos práticos já já. Porque cristão é a pessoa internamente, interiormente, circuncidado no coração, é aquele que quando Deus, ninguém está vendo o que ele está fazendo, ele sabe que Deus está. Entendeu ou não? Nós precisamos ser homens inteligentes. Faz algumas sextas-feiras que nós estamos falando sobre a nossa grande luta, guerra espiritual. E dentro dessa grande luta, dessa grande guerra que é espiritual, que é a nossa maior batalha, a Bíblia nos ensina a nos vestir, revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos, para que possais estar firmes contra as astutas, o quê? As astutas ciladas de quem? Do diabo. Cilada é armadilha. Amém? Diga comigo, cilada é armadilha. Como é que você faz para não cair numa armadilha? Eu disse ainda nessa sexta-feira que tem gente que ora muito, mas não vigia nada. Sabe orar muito, mas não vigia nada. Ora até mais do que eu, mas não vigia nada. Perdeu toda a sua oração. Porque não adianta orar se você não sabe vigiar. E vigiar está atento. Vigiar, você está atento ao que está acontecendo dentro e fora de você. Armadilha. Eu preciso ter cuidado com sentimentos, eu preciso ter cuidado com situações. Aonde muitas pessoas são pegas em armadilhas. Armadilhas, por exemplo, você sabe que algo te dominou no passado, ou você sabe que você tem queda, uma fraqueza em uma determinada área. O que você vai fazer? O que você deve fazer? Você não pode se colocar nessa posição. Você não pode se colocar nessa situação ou nessa exposição. Por exemplo, vamos lá em exemplos claros. Tem pessoas que, vamos lá. Tem pessoas que ela tem uma atração muito grande por pornografia. O que ela deve fazer? Se ela quer vencer, o que ela precisa fazer? Tem pessoas que têm uma atração muito grande. Por exemplo, vamos lá o exemplo. Um homem tem uma atração grande, ele tem sempre foi a fraqueza dele. Mulheres ou homens. Ele quer vencer. Ele não quer ser destruído. Ele quer viver, ele quer ser aprovado por Deus e que Deus continue o honrando, abençoando. Ele quer viver as coisas grandes que Deus tem para ele. O que ele deve fazer? Ele vai fugir disso. Para que isso, porque todo mundo acha que tem um controle sobre a situação e ninguém tem um controle sobre a situação. Ninguém. Comece a conversar com uma pessoa na internet e vai dando bola, vai dando corda, vai dando isca, vai dando ouvidos à serpente, vai dando ouvido à serpente, igual Eva lá no paraíso, estava no paraíso e foi dando ouvido, resultou no quê? Na perda da vida abençoada que Deus havia dado, na perda do paraíso, da prosperidade que Deus havia dado, enxotados para fora do paraíso. Por quê? Não era para parar, para dar ouvido à serpente. Era uma cilada? Era uma cilada? Sim ou não? Então, estou tentando te ajudar. Sua fraqueza é uma mulher, é um homem. Você vai se colocar numa posição que você se exponha àquilo? Que você esteja vulnerável àquilo?
Você vai dar carona para um homem, você vai dar carona para uma mulher, já que a tua fraqueza, você vai se trancar dentro de uma sala com uma pessoa que a sua fraqueza é essa? Você vai, de vez em quando algumas pessoas mandam mensagem para mim, nítida e claramente as mensagens, perguntando a minha idade, que eu sou jovem, você acha que eu vou responder isso? Não vem ao caso, não preciso responder a minha idade. O que você precisa? Qual é a ajuda que você precisa? Entendeu? Da minha particularidade não interessa nada. Quantos anos eu tenho? Te interessa quantos anos eu tenho? Vai mudar alguma coisa para você? Se eu sou jovem, se eu sou velho, vai mudar alguma coisa para você? É o que eu tenho para te oferecer em termos espirituais. Se eu posso te ajudar espiritualmente, amém. Se eu não posso de outra maneira. Amém? Então, tem coisas que a gente não alimenta, que é armadilha, que é cilada. Porque o Senhor está olhando aquele que é circuncidado e a operação é feita no coração. Ele é cristão de verdade, é lá no coração dele. Não tem ninguém olhando, mas o meu Deus está olhando. Não tem ninguém olhando, mas o meu Deus está olhando. Amém, pessoal? Aí tem aquela pessoa que ele fala assim: bicho, qual é o problema disso? Qual é o problema? Faz na frente da tua mulher, faz na frente do teu marido. Será que não tem problema? Tem coisas que você não faz na frente dos outros, você pode fazer, você faz somente em oculto, você não pode fazer na frente da pessoa que está do seu lado, você não pode fazer, então não está certo. Aonde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar que muitas pessoas vivem caindo em armadilha, por isso não sai do lugar. Por isso não vão além, não está usando a fé para avançar, está usando a fé simplesmente porque isso, sabe no que vai dar? Vai dar num retrocesso grande, vai dar numa perda grande, vai dar numa destruição grande, e aí, lá na frente, a pessoa vai ter que fazer o quê? Vai ter que buscar para restaurar a sua vida, porque não vigiou quando estava abençoado, não usou a sua fé para continuar indo além. Estou tocando nesse ponto aqui, mas não faz parte do sermão. Faz. Que o Espírito Santo acabou de dizer que faz. Amém? A pessoa, ele tem fraquezas, então ele não vai se expor, ele não vai se colocar nessa situação para que ele caia em armadilha, para que ele, aquilo que o diabo sabe que é uma fraqueza, o diabo vai pegar para poder tentá-lo roubar, destruí-lo novamente, mantê-lo na mesma situação. Porque ela vai passar uma vida toda tentando restaurar a vida. Eu citei esses dois exemplos, mas nós podemos ir além. Nós podemos ir além, deixa eu continuar aqui, eu volto já já. Judeu ou cristão, vamos colocar assim, é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada, diga comigo, no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então cuidado, eu sou cristão, eu sou homem de Deus de verdade, não é no exterior, eu corto fora no coração, eu estou preocupado com o que está acontecendo dentro de mim, eu preciso ter cuidado, que tem coisas que vai dominando a pessoa. Você já prestou atenção como é que começa um vício na pessoa? Se ela tem uma fraqueza, é o que eu disse, você já viu quando a pessoa entra num relacionamento ilícito, ela não tem força para sair? Aquilo domina ela, ela só tem cabeça para aquilo, só tem mente para aquilo, só tem espírito para aquilo, ela só pensa naquilo, só pensa. A pessoa que ela sofre com um problema de vício, ele entra, ele acha que ele tem o domínio da situação. Já viu que toda pessoa que é dominada por um sentimento como esse, ou por um vício como esse, ele diz assim: a hora que eu quiser parar, eu paro. Para nada. Parar se já tinha parado, sabe que a vida está destruída, para nada. Perdeu o controle, não tem domínio. Pergunte ao pessoal que está na igreja continuamente aí. Tem um grupo grande que participa da igreja, que está na clínica de recuperação. Todos começaram, achavam que tinha o domínio sobre a situação, que conseguia parar a hora que quisesse. Para nada.
Nada, absolutamente não para. Não para com a bebida, não para com o cigarro, não para com a droga, não para com a prostituição, o adultério. Se a pessoa se colocar nessa posição, se ele não vigiar, isso domina a vida dele, isso domina os sentimentos dele, ele não tem cabeça para outra coisa. Você vê que ele quer fazer coisas novas, mas ele não tem cabeça, ele é dominado, aquele sentimento vai dominando. É por isso que o que eu estou tentando focar e mostrar a você, se a sua fé não estiver muito ativa num processo de buscar, obedecer, jejuar, orar, conquistar as promessas para estar numa vida, eu tenho que ser viciado em vitórias, viciado numa vida abençoada, viciado numa vida de conquistas, viciado numa vida de paz, viciado em agradar a Deus. É isso que eu tenho que ser viciado, porque isso me traz bênçãos, isso me traz realização, isso me traz prazer, não viciado naquilo que me rouba a paz. Tudo que começa errado já te rouba a paz, já prestou atenção? Já prestou atenção? Tudo que começa errado rouba a paz. Já começa com aquele, você já não tem paz. Opa, sai fora que já começou errado. Já começou te roubando a paz. Vai trazer destruição. Amém, pessoal? Amém, gente? Amém. Será que eu toco em pontos importantes? Estou preocupado simplesmente em pregar a palavra, em trazer isso aqui, ó. O que nós vamos ler aqui já foi. O que eu vou ler daqui para frente já foi. Eu sempre trago a palavra é para reflexão, mas se nós não adequarmos a palavra a nossos dias, a nossa vida, não serve para nada. Está tudo escrito como advertência para nós, está tudo como exemplo para nós, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, para que nós venhamos praticar os mesmos acertos. Vamos lá, por favor, passa. Naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera da sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Diga comigo: não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram? E de onde vieram? De uma terra distante. Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes mostrasse, não tenha lhes mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Egoísta ainda. Olha aqui para mim. Você vê que quando esses reis da Babilônia se aproximaram dele, se aproximaram com interesse. Se aproximaram com interesse e as intenções não eram boas.
Essas pessoas não viviam a mesma fé, não serviam o mesmo Deus. Você vai ver como tudo se encaixa. Não viviam a mesma fé, não serviam o mesmo Deus, não tinham o mesmo temor. Aí, Ezequias, com o seu ego massageado, porque vieram pessoas importantes trazendo presentes, preocupado com ele, né? Ficou feliz com a notícia da cura dele, etc. E ele foi abrindo toda a sua vida, todos os teus tesouros, foi expondo. Não houve nada que ele não abrisse para essas pessoas. Quando terminou, o profeta disse: quem são essas pessoas? São tal, vieram para... Não houve nada que eu não abrisse para eles. Ele falou: ok, haverá um tempo que eles vão levar tudo que é teu. Você está abrindo a sua vida para as pessoas erradas, você está fazendo aliança com as pessoas erradas, você está colocando a sua confiança nas pessoas erradas, e haverá um momento que eles vão levar tudo que é teu, inclusive os vossos filhos, e não vai sobrar nada. Esse momento, ele chegou. Você já prestou atenção? Você já prestou atenção? Quantas pessoas, quando a pessoa deveria estar atento na sua fé, buscando cada vez... Sabe quem é seu melhor amigo? Quem é? Mas já prestou atenção que muitas vezes você não tem a mesma comunhão que seu melhor amigo? As pessoas falam: meu melhor amigo é Deus, mas você não tem assunto com ele, você não consegue conversar com ele quando você consegue conversar com outro, você não tem o mesmo prazer de estar na presença dele e na casa dele como você tem o prazer de ir na casa dos outros. Às vezes a gente fala isso, né? Deus é meu melhor amigo, mas nós não temos a mesma comunhão, aquele assunto, estar ligado em pensamento, falando com ele. A minha vida tem segredos que eu só conto a ele. Tem segredos que eu só conto a ele, porque não adianta eu expor a minha vida a pessoas que não vão poder fazer nada por mim. Você já prestou atenção que muitas vezes você expõe, abre tanto a tua vida, abre tantos segredos, que quando chega um momento de um desacordo ou de uma situação, a pessoa joga tudo que você falou, ela expõe, e ela expõe para os outros. Você já prestou atenção? Eu já tive situações de pessoas que não estavam no temor do Senhor, e vai trazendo para a sua vida pessoas que não estão na mesma fé, que não estão na mesma direção, e quando se dá conta, aquela pessoa está ali dentro destruindo o seu lar, destruindo o seu casamento. Quantas pessoas fizeram alianças comerciais, aquela confiança, porque essa pessoa agora vai me ajudar, e essa pessoa agora vai me colocar onde eu esperava, essa pessoa vai me abrir portas, e quando você se dá conta, essa pessoa deixa um rombo na tua vida, um buraco enorme na tua vida, um prejuízo, acaba com o teu nome, acaba com a tua moral. Porque muitos deveriam colocar a sua confiança, reservar a sua vida, a particularidade que é só com Deus, a intimidade que é só com Deus. Não abra tanto, não exponha tanto a tua vida. Aqui essa exposição resultaria futuramente, simplesmente, ele abriu tudo, não houve nada que ele não abrisse, ele estava dando a receita como o inimigo mais tarde vir saquear tudo que era dele. Você sabe, se eu perguntasse quantas pessoas você conhece que numa aliança comercial com pessoas que não deveria, e o excesso
pessoas que hoje não têm nome porque confiou em alguém, pessoas hoje que estão endividadas porque confiou em alguém, pessoas que o casamento acabou porque colocou alguém dentro da sua casa que não deveria ter colocado, na sua intimidade que não deveria ter colocado. Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? Por isso, bispo, então a gente não vive, a Bíblia nos ensina, por que cada um de nós, quem já passou pelo, não é no literal, figurativo, quem sente que já passou ou está passando pelo seu deserto? Bispo, eu já cortei um deserto de seca, de fome, que não tinha ninguém, solidão, eu me senti totalmente isolado, não tinha ninguém para falar, quem já passou por isso? Gostaria que todos tivessem passado. Sabe por quê? Porque o deserto é onde nós aprendemos a colocar a nossa confiança única e exclusivamente em Deus. O deserto é quando nós temos o nosso encontro real e verdadeiro com Deus, porque não temos mais ninguém. O deserto é quando a pessoa, homem nenhum pode fazer nada por ele, pai, mãe, amigos não pode fazer nada por ele, a força do seu braço não o levou a lugar nenhum. E aí o deserto é onde a pessoa tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Como sempre falamos, né? O encontro de Moisés com Deus real e verdadeiro foi no deserto. Davi e tantos outros foi no deserto. Porque o deserto nos leva a confiar e depender 100% de Deus. Cuidado com a sua confiança, aonde você coloca a sua confiança, com quem você faz aliança e quem você tem feito o seu melhor amigo. E tudo isso não é para que você fique revoltado, é para que você coloque o seu foco, a sua fé na direção certa. Quando nós, vou fazer uma pergunta para você. Quando chegaram à igreja, sem vergonha, quando chegaram à igreja, aflitos, desesperados, no fundo do poço, e o único lugar que você tinha paz era na igreja, levanta a mão, por favor. Maravilhoso. Que há momentos na vida da gente que o único lugar que a gente tem paz é dentro da igreja. É o único lugar que temos paz, é o lugar que nós temos vontade de estar. Que na verdade a igreja é o símbolo da presença do Senhor, é a casa do Senhor. É o único lugar, quando a gente está no fundo do poço, você não quer estar em outro lugar senão na presença do Senhor, na casa do Senhor. E é o que eu sempre digo, nós deveríamos servir a Deus continuamente, trabalhar isso dentro de você, na sua mente, trabalhar isso no teu espírito. Você deveria servir a Deus continuamente, todos os dias, como se você estivesse desesperado, quando você estivesse no fundo do poço, porque isso nos faz, quando você chega à igreja desesperado, você não tem compromisso mais importante do que estar na presença do Senhor. Você não tem um dia, no teu dia não tem um horário mais importante do que estar na presença do Senhor. Você está com sede, você quer ouvir o que Deus tem para falar com você, você quer receber, você está precisando de paz na sua alma. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Você vê que Deus, nós chegamos à igreja, nós estamos com a alma aflita, a nossa alma é refrigerada através da palavra, nós estamos sem sonhos, nós chegamos dentro da igreja, Deus renova os nossos sonhos, Deus nos põe a sonhar novamente, Deus coloca sonhos, projetos em nossos corações, e isso nos mostrando, nos dando a direção do que fazer para que Ele possa realizar. Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos em Deus e continuamente estamos numa vida de ascensão, de avanços, de crescimento. Então coloque dentro de você, se você não estiver pagando o preço para conquistar, você vai pagar um preço para restaurar. Se nós não estivermos continuamente pagando um preço para conquistar, nós vamos pagar um preço para restaurar. Vamos estar dispostos a pagar um preço alto para restaurar, se quisermos restaurar, restituir.
mas o preço é aquilo que eu falo, todos pagam. Amém? O preço todos pagam. Por isso que nós não podemos permitir que a nossa fé se torne uma fé morna. E a fé pode se tornar morna. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Diga comigo: imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Puxa vida, né? Olha, para pensar. O Senhor tinha expulsado as nações, desapossou as nações para dar ao seu povo, porque as nações, aquele povo, as práticas daquele povo não agradavam a Deus, eram abomináveis aos olhos do Senhor. Agora o Senhor imposta o povo dele imita as práticas daqueles que ele havia desapossado da terra. Eu quero que você grave essa palavra aqui, ó. Imitando as práticas detestáveis das nações. Quantos cristãos, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus têm imitado práticas de pessoas que as práticas não agradam a Deus? Poxa, bispo, que palavra! Eu acho ela maravilhosa. Porque eu vou falar por mim, tá? O que eu prego para você, eu prego para mim. O que eu prego para você, eu prego para mim. E sabe o que eu disse a mim há uns anos atrás? Porque viver humilhado, envergonhado, derrotado, infeliz, chorando todos os dias, eu vivi. Eu vivi. Sabe o que eu disse para mim há uns anos? Quando os meus olhos foram abertos, o meu entendimento foi aberto, que eu tive as minhas primeiras experiências com Deus, eu disse assim: sabe quando o diabo vai fazer o que ele fez na minha vida, me humilhar, me envergonhar, fazer essa desgraça toda que ele fez na minha vida até o dia de hoje? Nunca mais, nunca mais. Sabe por quê? Nunca mais eu volto para trás. Nunca mais eu retrocedo. Nunca mais. Sabe quando ele vai me fazer chorar, como ele me fez de vergonha? Nunca mais. Nunca mais. E esse nunca mais só depende de mim. Entende? Porque nunca mais ele vai me pegar nos pontos que ele pegou. Nunca mais eu vou viver a fé vulnerável que eu vivi. Nunca mais, porque minha fé era vulnerável. Era uma fé fraquinha, bem fraquinha. Nunca mais ele vai me pegar, nunca mais ele me faz passar o que eu passei. E esse nunca mais, entenda bem, é porque nunca mais eu viverei a fé vulnerável, a fé fraca que até então eu vivi. Amém? Sabe quando você vai voltar a passar? Aí depende de você. Você pode dizer isso: nunca mais eu vou viver o que eu vivi. Nunca mais o diabo vai entrar na minha casa, no meu casamento, na minha vida financeira, fazer essa desgraceira que fez. Nunca mais. Porque agora, é o que eu disse: ou a gente se sacrifica na fé, ou a gente vive uma vida sacrificada. Se a minha fé é uma fé derrotada, a minha vida será uma vida derrotada. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Você vê que uma pessoa, ele pode conhecer a palavra e as práticas mundanas vão tomando conta da vida dele, e ele vai se tornando um idólatra e ele não percebe.
Você sabe que a idolatria não é simplesmente uma pessoa que ele tem uma imagem pregada na casa dele, ou ele tem um santo ali no seu carro. Não é somente isso. A pessoa, ele pode idolatrar coisas, ele pode idolatrar seus bens, ele pode idolatrar seu carro, ele pode idolatrar, inclusive eu quero falar uma coisa, tá? Eu quero falar uma coisa, ninguém gosta de sofrer nenhum tipo de prejuízo, está certo? Ninguém gosta de sofrer nenhum tipo de prejuízo, ninguém gosta de ter um carro esfolado, ninguém gosta de ter um carro amassado, ninguém gosta que tenha um problema em casa, ninguém gosta. Só que eu vou te ensinar uma coisa, não coloque seu coração no lugar errado, não coloque não faça da sua riqueza o seu patrimônio, porque carro, você pode amassar, não brigue com Deus. Muitas vezes a pessoa, ele briga com Deus porque, por que Deus permitiu que desse esfolada no meu carro? Não brigue com Deus por causa disso, porque o Deus que te deu esse, pode te dar um muito melhor do que esse, um muito mais caro do que esse, que você nem imaginou que você poderia ter. E muitas pessoas, às vezes ele briga com Deus porque aconteceu alguma coisa, houve uma esfolada, ele estava quase idolatrando aquele carro. Aquilo lá é lata. Não brigue com a sua esposa, não brigue com o seu marido por causa de carro. Não brigue com a sua esposa, não brigue com o seu marido, porque isso é lata. Não perca a tua paz. Vocês unidos na mesma fé, buscando a Deus, isso aí é coisas que hoje parecem um prejuízo, amanhã não é nada. Hoje coisas que não são normais na sua vida, amanhã pode ser normal. Hoje comprar um carro novo pode ser uma coisa que não é normal na sua vida, mas amanhã vai se tornar normal. Amém? Se torna coisas pequenas. E o mundo, infelizmente, as práticas mundanas, as pessoas valorizam demais coisas materiais. O marido brigando com a esposa por causa do carro, brigando por causa de casa, brigando, virando aquele inferno por causa de coisas materiais. Errado. Nós temos que priorizar, primeiro, nós temos que priorizar a Deus, a palavra de Deus, vivendo a palavra. Deus me deu uma família, nós precisamos estar unidos, na mesma fé, no mesmo espírito, orando juntos, buscando juntos, unidos, 100% unidos. Nós não podemos nos dividir, não devemos colocar o nosso coração naquilo que não devemos, que não é as coisas mais importantes. Eu já fui assim. Um esfoladinho no carro, não, isso é... Amanhã está trocando. Eu não gosto de andar com um carro pintado, mas amanhã está trocando. Carro você compra, mulher você não compra, marido você não compra. Compra? Sim ou não? Não compra. Relação com Deus você não compra. Compra com o preço justo, né? Pagando espiritualmente, né? O seu relacionamento com Deus você não compra com dinheiro. Quem está entendendo o que eu quero mostrar para você? Às vezes a gente vai imitando, idolatrando coisas que não podemos idolatrar, colocando o coração em coisas que não podemos colocar. Às vezes aquela situação é um teste para ir além, aquela situação é um teste para ir muito além, para ser ainda mais abençoado. A pessoa, outra coisa, né? A pessoa limita o poder de Deus. Primeiro carro que eu comprei, eu tinha medo de fazer quilometragem nele. Verdade. Por que eu tinha medo de fazer quilometragem nele? Porque eu não sabia quando eu poderia comprar outro. Um dia eu senti o Espírito Santo falar comigo assim, me repreender. E, espera aí, o Deus que te deu esse, vai te dar outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Não tem medidas. Deus não abençoa
Ó, chegou a tua cota, já foi. Meu amigo, enquanto a tua fé está, teu espírito está alimentado, tua fé está em desenvolvimento, tua fé está numa ascendência, a tua vida também está em ascendência. Você vai muito além do que você imaginou. Não há limites para a operação de Deus. A palavra de Josué e Caleb, não se importa não. A palavra de Josué e Caleb: se Deus se agradar de mim, diga comigo, se Deus se agradar de mim, se Deus se agradar da minha fé, Deus vai me colocar nessa terra que mana leite e mel, terra que você não vai ter falta de nada. Amém? É tudo em abundância. Você vê que a gente é programado, nós somos programados para pensar de forma medíocre, para limitar o poder de Deus. Nós somos programados para poder esperar sempre aquela medida. Nós mesmos estamos impedindo Deus de realizar mais. Amém? Faça do Senhor o seu maior tesouro, a sua maior riqueza, e ela não se esgota nunca. Nunca. As bênçãos não se esgotam nunca. Amém, pessoal? Não pense como as nações, não seja um idólatra como as nações. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Você sabe que, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Não sabeis? Às vezes você pode levantar altares no templo do Espírito, está contaminando o templo do Espírito com altares aí dentro. Cuidado com o que entra, coloca o teu foco no lugar certo. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, astrologia. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom, praticou feitiçarias, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, e se tão somente tiverem o cuidado de fazer o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Engraçado, né? É o que eu acabei de falar para você. Uma vez que Deus te abençoou, aquilo que Deus te deu, Deus não tem interesse nenhum em tirar de você. Deus não tem interesse nenhum que você perca. Só que a tua forma de obedecer, de praticar a palavra, é que vai definir se os seus pés vão estar alicerçados e estar numa conquista contínua, numa ascendência contínua ou não. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Diga comigo: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Falar, Deus fala, gente. Falar, Deus fala. Essa é a verdade. Falar, Deus fala. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Você acha que eu não sou consciente que muitos aceitam a mensagem, muitos aí no seu coração não aceitam? Você acha que eu não sou consciente que tem gente que fala, tá aí, puxa que palavra, tem aquele que está assim. Que hora que vai acabar essa encheção de saco? Você vai lembrar de mim. E vai lembrar de mim
de forma boa. Você vai lembrar de mim, é verdade. Eu falo, até porque nós não vendemos ilusão. Dentro da igreja nós não vendemos ilusão. A vida lá fora é real. As nossas guerras lá fora são reais. Não só lá fora, mas como aqui dentro. Inclusive nós estamos numa guerra contínua. Pode prestar atenção que é uma guerra para você vir para a igreja. Pode prestar atenção que é uma guerra para você manter o seu espírito aqui dentro da igreja. É uma guerra para você conseguir ouvir a palavra. Pode prestar atenção, que é uma guerra. É uma guerra contínua. Quando você sai, é uma guerra em todas as áreas. Há momentos que você está enfrentando uma guerra com a sua vida profissional, há momentos que você está enfrentando uma guerra com a sua vida financeira, há momentos que você está enfrentando uma guerra terrível no seu casamento, há momentos que você está enfrentando uma guerra terrível com a sua saúde. É uma guerra contínua. E se nós não estivermos em Deus, ou estivermos num relacionamento muito íntimo com Deus, vamos lutar na força do nosso próprio braço. E na força do próprio braço, só vamos fazer besteira. Só besteira. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés. Diga comigo, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Ganchos no nariz já viu um animal, um touro, por exemplo, já viu quando coloca o gancho no nariz? Quebra todas as forças dele, leva para onde quer, ele fica mansinho. Aquele que foi ungido para ser grande, aquele foi ungido para ser cabeça, por fazer alianças erradas, por levantar altares, imitando a prática ou as práticas daqueles que Deus havia reprovado, olha onde ele chegou. Não era para ser assim. Era para continuar reinando, era para continuar vencendo, era para continuar. E voltando à palavra inicial, quando você cai numa armadilha, você tem que ser muito forte para conseguir sair. É verdade ou não é? Voltando àquela situação inicial, pode prestar atenção que quando você cai numa armadilha, não só a armadilha, vou voltar nessa armadilha que eu dei como exemplo no início, nós precisamos estar atentos, porque tem coisas que vêm e nos domina os sentimentos, nos deixa cegos. Você não tem cabeça para outra coisa. Você vê que a pessoa só tem cabeça para aquilo, só tem olhos para aquilo, e etc. Eu estava falando com uma pessoa sexta-feira. Teve uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás, e Deus me usou para falar com essa pessoa, mas o coração dessa pessoa está bastante fechado. E quando Deus traz a pessoa para a igreja, é porque Deus quer livrar, Deus quer transformar a vida dela, Deus quer guardar de situações que estão sendo armadas. E aí você orienta a pessoa, pega firme, tem um mal lutando para tragar a tua vida. Quando foi agora semana passada, sofreu um acidente, está morto. Me mandaram as fotos, destruído. Sofreu um acidente, foi tragado a vida. Quando Deus nos traz, é porque Deus quer livrar de ciladas do diabo. Deus quer nos levantar, Deus quer nos dar vida, e vida em abundância.
Só que vencer a carne não é fácil. Vencer os sentimentos não é fácil. Conseguir realmente se tornar uma pessoa espiritual tem que estar decidido. Realmente tem que estar muito decidido. E não precisa ser assim. Passa, por favor. Em sua angústia, diga comigo, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Você vê, quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, maravilhoso, isso aqui enche o nosso coração de alegria, que o Senhor restaurou, o Senhor restituiu. Só que eu vou fazer uma pergunta para você. Ele precisava passar por essa humilhação? Ele precisava ter argola no seu nariz? Ele precisava ter sido levado escravo? Ele precisava ter descido a essa situação? Não. E como é que agora, a hora que ele desceu a essa situação, foi só aí que ele reconheceu o Senhor? Mas tudo bem. É isso que eu quero mostrar a você. Quando ele chegou aonde não dava mais, aí ele se humilhou. Quando ele chegou ao fundo do poço, quando a argola for colocada, a argola como de um animal no seu nariz, aí ele chegou, ele se humilhou, ele buscou, e o Senhor restaurou. Amém? Grave isso. Vou repetir. Se nós não estivermos vivendo uma fé muito ativa, uma fé de renúncia, de sacrifício, para continuar vivendo as promessas do Senhor, para continuar em ascensão, em crescimento, vamos ter que fazer para restaurar. Ele se humilhou, ele orou, ele jejuou, ele buscou como deveria, só quando estava lá no fundo do poço. Fique em pé, por favor. Segura o teu projeto, pega o teu projeto, segura no teu coração.